Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gosto muito dessa situação. Eu gostaria de voltar e queria que você observasse o seguinte: Jesus estava rezando, os seus discípulos olhando. Um deles pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. Foi tão bonito, foi tão tocante, foi tão comovente. De alguma forma o Senhor estava tão concentrado, ou tão feliz, ou tão em paz, ou tão vibrante, que olhando Jesus rezar, eles desejaram rezar também. A oração do Senhor Jesus foi convidativa. A oração do Senhor Jesus foi apetitosa. Sabe quando você está comendo um pedaço de carne, ou um sanduíche bonito, ou uma torta linda, ou tomando um suco geladinho, num dia quente, que você faz... quem está do seu lado com sede olha e enche a boca d'água e fala: eu quero também. Foi assim a oração de Jesus. Eu repito, um certo dia Jesus estava rezando. A cena é essa, simples assim. Jesus estava rezando. Só isso. Jesus estava rezando. E quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos isso. Senhor, faz com que eu também chegue nesse ponto. Senhor, me deixa viver o que você viveu, me deixa saborear como você saboreou. Senhor, foi bonito, eu também quero. Senhor, que coisa boa. Senhor, não me deixa fora dessa. Senhor, me coloca nessa também. Senhor, eu também quero. Senhor, ensina-me. Como é que eu chego nisso? Como é que eu chego nesse ponto? Se a oração fosse enfadonha, por mais que outros mestres ensinassem, os discípulos de Jesus falaram: não, esse traço aí nós já vimos por aí. Né? Se Jesus replicasse, fosse mais um que rezasse como todos os outros, chato, pesado, ou até irritante, ou até pessimista, se o Senhor replicasse, demonstrasse, transbordasse desconforto, ia causar uma sensação de repulsa nos apóstolos. Ia causar uma ojeriza, como se diz, uma ânsia. Desculpa falar assim, até um nojo. Não foi isso que aconteceu. Simples assim o Evangelho diz: Jesus estava rezando num certo lugar. Todo mundo ao seu redor, todo mundo ao longe, todo mundo observando e olhando e encantados e quietos, e quem sabe se cutucando. Nossa, olha lá, nossa, viu? Olha, como é que ele está? Mas, nossa, o que será que ele está sentindo? Rapaz, olha, parece que ele está ouvindo. Olha, parece que ele está entendendo. Ei, olha como é que ele está. Nossa,
caramba, será que é tão bom assim? Olha o sorriso dele, olha os olhos dele, olha a expressão de paz dele. Meu Deus, ficou todo mundo ali, olhando, assim, olhando. E quando ele saiu, Senhor, Senhor, ei, Senhor. Porque se fosse o contrário, ninguém pediria. Se fosse o contrário, se fosse uma oração que causasse neles medo, por exemplo, todos fugiriam da oração. E eles até citam, né? Como João ensinou os seus discípulos, tal. Então outros estavam rezando, e isso, claro, era interessante, claro, era bacana, que bom, poxa, outros sabem rezar, a gente nem sabe rezar, tem esse aspecto sim, mas se fosse, eu repito e eu insisto, se fosse negativa a oração de João com os discípulos, e se fosse mais negativa ainda ou igual a de Nosso Senhor, se fosse algo pesado, se fosse algo que causasse medo, apreensão, repulsa, eles não pediriam. Mas eu imagino a oração de Jesus, você imagina a oração de Jesus? Você imagina, deixa eu dizer dessa forma, sem nenhum sentido pejorativo e sem exagerar em nada, mas dizendo sinceramente o êxtase de Nosso Senhor. Imagina o quanto que Nosso Senhor mergulhava, esquecia o que se passava ao redor dele, nem ouvia os ruídos, estava ali concentrado, ouvindo o Pai, conversando com o Pai, profundamente ligado ao Pai. Imagina essa oração profunda, essa oração dedicada, essa oração sincera, essa oração franca, essa oração que esquece o que se passa ao redor e que vai fundo. De quem costuma rezar, de quem continuamente reza, de quem está habituado, de quem tem uma intimidade. Podemos pensar também que os apóstolos poderiam ter comentado alguma coisa entre si, poderiam ter brincado entre si, poderiam ter feito algum ruído, se distraíram, talvez falaram alguma coisa ali, contando algum caso, alguma das coisas que Nosso Senhor fez, algum dos fatos que chamou a atenção, algum milagre, talvez na empolgação, falaram alto e o Senhor Mestre está rezando, e quando olhavam o Senhor estava nem aí para o que eles estavam falando. Quando olhavam, o Senhor estava na oração. Quando olhavam, o Senhor estava mergulhado. Quando olhavam, o Senhor estava nos braços do Pai. Você pode ficar aqui pensando em vários aspectos. O que é que torna uma oração apetitosa, desejosa para você? Que tipo de oração te convida a rezar? Que tipo de oração te chama a rezar? Que tipo de oração mexe com você? Que tipo de oração te provoca? Que tipo de oração te chama para o mergulho junto? Foi assim. Foi assim. Porque ao terminar a oração, quando Jesus sai da sua oração, quando Jesus encerra o seu momento com o Pai, que ele se aproxima, o encantamento, a vibração, o desejo permaneceu nos apóstolos. A sede permaneceu nos apóstolos. A vontade permaneceu nos apóstolos. Não houve isso sequer de atitude de Nosso Senhor naquele momento que causasse nos apóstolos uma atitude de repulsa, ou de ojeriza, ou de receio, ou de medo, ou de preconceito. Então nós podemos pensar se a nossa oração ela provoca nos outros preconceito, se a nossa oração provoca nos outros medo, se a nossa oração provoca nos outros receio, se a nossa oração provoca nos outros ojeriza, se a nossa oração provoca nos outros vontade de ir embora, de não ouvir, se a nossa oração cansa os outros,
se a nossa oração pesa nos outros, se a nossa oração entristece aos outros, talvez nós tenhamos que fazer esse tipo de oração a sós. Porque pode ser o tipo da nossa oração, pode ser o momento que nós estamos vivendo, pode ser a etapa que estamos atravessando. Se nós estamos num deserto, se nós estamos num momento de exigência, se nós estamos num momento de peso, de cruz, de exigência para conosco, de sacrifício, talvez a nossa oração seja uma oração que os outros não gostem de ouvir, especialmente quem está feliz, especialmente quem está grato a Deus por alguma coisa, especialmente quem está na empolgação, começou a caminhar agora, chegou agora, está feliz, está em lua de mel com o céu, né? E nós chegamos com uma oração de cruz, com uma oração de sacrifício, com uma oração de lágrimas, com uma oração pesada. Então, que essa oração do meu momento particular, da minha etapa, seja em particular, entre eu e o Senhor. Entre eu e o Senhor, só o Senhor e eu, na minha casa, no meu quarto, como diz o Evangelho, fecho a minha porta, entro no meu quarto e ali eu e o Pai vamos falar sério daquele assunto que está me deixando sofrido. Ótimo, glória a Deus, mas lá com o irmão, lá com os irmãos, lá na assembleia, lá se eu estou à frente, se em algum momento eu sou exemplo, se em algum momento eu sou referência, se em algum momento as pessoas estão me olhando, a minha oração tem que chamá-las, a minha oração tem que convidá-las, a minha oração tem que ser apetitosa, no melhor sentido da palavra. Ninguém reza de propósito, ninguém reza programado, ninguém faz da sua oração um marketing. Deixa eu falar disso também, não é? É óbvio. Claro, nossa oração é sincera diante de Deus, mas que pelo menos a gente separe certas coisas sérias para falar em voz baixa, que a gente separe certas coisas para viver em particular, que a gente separe, ou então que eu vá para o fundo do salão, ou que eu esteja num retiro para viver aquela oração mais específica. Procure ambientes que favoreçam, que me deem espaço, com pessoas mais maduras, com um momento mais apropriado. Isso chama-se discernimento, né? Para que na grande assembleia, no meio do grupo de oração, ou quando eu estou pregando, ou quando eu vou conduzir as pessoas, ou quando eu estou ali nas primeiras filas, que as pessoas não se escandalizem, não se sintam temerosas, não se sintam amedrontadas. Tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, tem pessoas que estão chegando agora, tem pessoas que estão querendo experimentar um grupo de oração. E nós já estamos afastando, nós já estamos assustando, nós não estamos sendo amor de Deus. Não é? Então, que a minha oração mais particular seja em particular. Que a minha oração seja sincera nesse ponto de ir a fundo, nesse ponto e de rasgar o coração diante de Deus. Mas sou eu e Deus, Deus e eu. É eu e o Senhor. Como Jesus no horto. Jesus no horto, ninguém foi lá. Por quê? Era visível a dor. Jesus no horto convida todos a rezarem, mas todos estavam assustados, todos estavam amedrontados, e o que eles viam no Senhor era um momento de profunda dor. Ninguém foi lá. Ficaram ali reunidos, conversando. Rapaz, o que será? O que está acontecendo? Meu Deus, né? Como se dará tudo isso? E ali, confabulando, né? De noite, na madrugada, quietinho, falando baixo para não atrapalhar, pegaram no sono. E o Senhor insistiu e eles, com receio, pegaram no sono. Com medo, pegaram no sono. Se afastando, pegaram no sono. Querendo ficar calados, na madrugada, em silêncio, pegaram no sono. Então nós vemos que a oração exige de nós discernimento, atitude. E aí eu volto à primeira frase do Evangelho. Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, ensina-me a rezar.
Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, nos ajude, que não sejamos para os outros escândalo, que não sejamos para os outros medo, que não sejamos para os outros ameaça, que não sejamos para os outros temor, que não sejamos para os outros causadores de receio, de repulsa, de raiva. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos. É possível rezar de olhos abertos. É possível observar o momento. É importante saber o que se passa. É interessante ter domínio, Senhor. Ajuda-me, dá-me domínio, dá-me discernimento, dá-me capacidade, dá-me aprofundamento na minha oração. Senhor, ensina-me a rezar. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para encerrar, a gente sabe que esse momento foi tão cativante pelo fruto. Porque Jesus ensina para eles o quê? Bom, quando vocês forem rezar, vocês rezem assim: Pai Nosso. Nosso Pai. Pai do céu. Meu Pai. Chamando Deus de Pai. Eles nunca tinham chamado Deus de Pai. Profundamente amor. Profundamente cativante. Profundamente saborosa. Pai, meu Pai, Pai de cada um, Pai do outro, Pai meu, Pai nosso. Nosso Pai, que coisa linda. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a rezar assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa oração fecha esse momento lindo. Uma oração linda fecha um momento lindo. Uma oração pedagógica fecha um momento de aprendizado. Uma oração cativante fecha um momento de desejo, uma oração que realiza, que planifica, fecha um momento de anseio. Glória a Deus, que nos dá o que precisamos. Senhor, ensina-nos a rezar, para que saibamos também dar aos nossos irmãos aquilo que eles precisam. Não sabemos tudo, Senhor, mas que mesmo sem sabermos, o Teu Espírito agindo em nós, transborde em nós aquilo que os nossos irmãos precisam. Que o Teu Espírito agindo em nós, transborde em nós aquilo que eu preciso. Que Teu Espírito agindo em nós, transborde em nós aquilo que a Assembleia precisa, que o ambiente precisa, que outros precisam. Vinde, Espírito Santo. Vem, sabedoria de Deus. Vinde no nome de Jesus e ensina-nos a rezar como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Que nós sejamos edificadores e não assustadores. Que nós sejamos cativantes e não uma ameaça. Que nós sejamos pedagógicos. Que nós sejamos exemplo. Que nós sejamos testemunhas do amor. Que assim seja. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir àquela que reza como ninguém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu glorioso São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Levante-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, e sejam dispersos os seus inimigos. Fujam de sua face todos que odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno.
Mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz.